Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. E assim diz Deus em sua palavra a cada um de nós. Abra os seus ouvidos e o seu coração. Nós somos privilegiados de poder receber a palavra de Deus, que nos diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, e o vosso proceder seja todo inspirado no amor. Repito, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes, e o vosso proceder seja todo inspirado no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu até retomo esta palavra à luz da partilha que a Paula acabou de trazer, que a liturgia nos aponta nesse dia de hoje. O que vale? O que vale é a fé que age pelo amor. O que tem peso, gente, na vida da gente. O que não se perde, o que não se estraga. O que não se torna desprezível. O que, em vez de ser passageiro, permanece. É aquilo que, por amor, a gente faz porque tem fé. A gente faz por amor, mas é a fé que torna possível a gente fazer. Por amor, a gente dá o passo na fé. Engraçado, né? E bonito. Por amor, a gente dá o passo, sem saber o que nos espera, sem saber o que o futuro nos reserva, sem saber como o outro vai corresponder. Mas o amor no nosso coração, e aqui amor ultrapassa sentimentos, porque quando a gente está magoado, sentimento ferido, faz a gente até acreditar que não ama mais. Então o amor ultrapassa os sentimentos. O amor é uma decisão pelo bem da pessoa. Amar é a gente estar ao lado da pessoa. É a gente ser em favor dela. É a gente ajudá-la, inclusive, quando ela não merece. E aqui eu lhe digo como eu tenho aprendido na vida. Quando menos as pessoas merecem o nosso amor é quando elas mais precisam. Quando menos merecem é quando elas mais precisam do nosso amor. Dito de outro modo, a pessoa precisa muito do seu amor justamente quando você encontra razões para não amá-la. É agora que ela está precisando. É agora que esse amor pode ser salvação na vida dela, sabia? É agora a hora da transformação. Por vezes a gente reza tanto a Deus, pedindo que a pessoa se converta, pedindo que a pessoa mude, e aí vem uma circunstância da vida que arrebenta com a pessoa, que coloca a pessoa exposta, humilhada, e a gente numa situação
propícia, privilegiada, em que nós podemos ajudá-la, estender a mão para ela, e ali é a hora da conversão, da transformação, da mudança, de reatar o relacionamento, e muitos perdem a hora da graça, porque ressentidos, magoados, tendo por pano de fundo as más lembranças dos últimos episódios vividos, vira as costas, não ajuda, não dá a mão e diz: agora que quando eu precisei não me ajudou, agora que está precisando eu não vou ajudar também. Gente, e mundo que dá voltas. Ontem era você caído, hoje é ele. Vou te fazer uma pergunta: e amanhã? Nós não podemos desperdiçar as oportunidades para fazer o bem, não. Fazer o bem sempre, em toda circunstância, confiando que o Senhor fará que este bem produza muitos, muitos frutos. A gente faz o bem sem ver o resultado imediato, mas toda boa semente plantada vai dar resultado. Olha, não é da nossa parte, não é responsabilidade nossa, e não está em nossas mãos ver os frutos. Isso cabe a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz: uns plantam e outros colhem. É assim no mundo, inclusive no mundo físico que a gente vive. Tem um conto antigo, da época das jabuticabeiras não híbridas, né? Porque hoje você compra jabuticabeira novinha, com 2 anos já produzida. Plantei uma dentro de casa, acredita? Tem uma jabuticabeira dentro da minha casa, que eu gosto, acho linda, tão bonita, e produz, viu? Mas dentro de casa, porque essas híbridas, elas têm uma facilidade muito grande de produzir fruto. Mas um pouquinho de tempo atrás, a jabuticabeira demorava dezenas de anos para dar frutos, não é? Paulo dizendo aqui 20 anos. E algumas até demoram um pouco mais. Diz que tinha um senhorzinho idoso, já com uns quase 90 anos, se matando lá para poder arar a terra, adubar, com muita dificuldade, pegando lá uma jabuticabeira muito novinha ainda, uma mudazinha, mas já encorpada, para poder plantar. E um garoto, desses meninos que gostam de estudar, mas são muito abusados, sabe? Sentou do lado dele e perguntou assim: que planta é essa que o senhor está plantando? Ele falou: uma jabuticabeira. Aí ele começou a rir e disse assim: e quantos anos o senhor tem? Aí ele falou: eu tenho 89. Aí o menino falou para ele assim: o senhor acha que vai ver fruto dessa jabuticabeira? Falou: meu senhor, isso aí demora dezenas de anos para dar fruto. Aí o senhor parou, sentou, enxugou o rosto todo suado, olhou para ele e disse assim: se todo mundo pensasse como você, ninguém comia jabuticaba. Que às vezes alguém precisa plantar para o outro colher. Não é? A nossa parte, sobretudo no que diz respeito à transformação das pessoas. Não somos nós quem produzimos o resultado, gente. Tudo depende da semente e depende da qualidade da terra, não é assim? A boa palavra, o gesto de amor, depende da qualidade do que nós fazemos, mas também da resposta da outra pessoa. A parte da gente é semear. Semeia, semeia, semeia. Por amor a gente dá o passo na fé. Por que um passo na fé? Porque você não sabe o resultado. Porque o resultado não depende de você. Quando ainda criança, eu fui visitar numa fazenda de uns parentes por afinidade, sim, proximidade, lá em Goianésia. São parentes do meu tio, casado com a minha tia, irmã do meu pai.
E nós fomos visitar lá a fazenda e eu, meninote, né? Garoto. Rapidinho a gente se entendia. Então eles dão serviço pra gente se ocupar. Moleque não pode ficar desocupado. E aí eu fui cuidar dos cavalos, aí eu fui ajudar. Eu não sabia que... Lá eu descobri que se plantava o capim. Capim precisa ser plantado, não é? Porque a gente que é da cidade acha que capim é mato, que nasce sozinho, né? Não, precisa ser plantado. O capim que alimenta o gado. E é muito interessante, gente, porque a gente volta milênios no tempo. A gente ganha um saco cheio de semente, mas um saco desses gigantescos com uma alça. Você coloca do lado e você apanha uma mão de sementes bem cheia e você deve jogá-las com força contra o vento, porque daí o vento espalha a semente. Se ela cair, aquela mão cheia, é ruim, porque vira tufo. E não pode, a semente tem que se espalhar por igual. Mas numa dessas, quando você joga a semente com força contra o vento, sobretudo quando você está plantando à beira do caminho, porque você também precisa plantar à beira do caminho, você vai plantar no meio do campo, mas tem que plantar nas bordas do campo. E quando você vai semear ali à beira do caminho, você mira para cair ainda no campo, mas o vento leva. E às vezes a semente cai à beira do caminho, às vezes ela cai no caminho onde ela vai ser pisoteada. Às vezes, como disse Jesus, cai entre pedras, não é? E às vezes vem passarinho e come. E você não tem um controle sobre essa semente. Porque você semeia, mas o vento sopra e ela vai para onde o vento leva. E pode ser que aquele vento do Espírito pegue parte dessa semente para poder alimentar os passarinhos, né? Pode ser que a providência também trabalhe assim, mas não está em minhas mãos certos resultados. Qual é a minha parte? Eu preciso semear na fé, acreditando que vai dar resultado. Então, por amor, a gente consegue fazer o que sem amor a gente não faz, porque a gente descrê, porque a gente duvida, porque a gente, sem amor, a gente desanima. Estou tão desanimado, tem um remédio infalível que eu vou compartilhar com você, né? Eu vou compartilhar porque eu também uso. Então, aquilo que a gente está usando, a gente compartilha. A gente não dá tudo para a pessoa e fica sem, não é? Se você está desanimado, tem um tônico que levanta a gente de qualquer desânimo. Sabe qual é? Ponha amor no que você faz. Tudo que formos fazer, nós precisamos fazer inspirados pelo amor. Porque tem uma inspiração que vem do ódio. Tem uma inspiração que vem do ódio. Quando a gente está com ódio, a palavra inspiração significa sopro. Quando a gente está com ódio, o diabo vem e sopra no ouvido da gente o que fazer. Diz, vai lá, se vinga. E nos dá ideias de como nos vingar. E você até para e pasma e diz assim, eu não sei de onde me veio uma ideia assim, nunca tinha pensado nisso, uma ideia boa, parece até que não veio de mim. Parece? Alguém soprou para você. Então, o ódio também traz aí as suas inspirações. Nós podemos fazer coisas inspirados pelo ódio, inspirados pela raiva. Mas qual é o resultado que isso vai produzir? Qual é o resultado que você vai ter dentro de casa se você fizer o que faz, inspirado pela vingança, inspirado pela retaliação, inspirado pelo desejo de punir a outra pessoa, de fazer sofrer quem te fez sofrer? Tem que pôr a cabeça para funcionar, gente.
e olhar lá na frente, pensar no resultado. Toda ação que nós vamos fazer, nós temos que pensar no resultado. Não adianta montar uma ação só pensando no começo da ação, se depois você não chega no resultado. Você sabia que um bom livro, uma dica aqui para quem quer escrever, quer ser um bom escritor. Você sabia que quando você vai escrever um romance, você tem que começar pelo fim? Senão você não termina ele nunca. Você tem que começar o romance pelo fim. O primeiro capítulo que você escreve é o último. Como é que a história se encerra? Já viu aquelas histórias que começa a perder o pé e a cabeça e você não acha nunca o fio da meada? Porque parece que o negócio se dissipou. Não parece não, ele se dissipou porque a pessoa não sabia onde ela queria chegar. A vida é uma história que a gente escreve todos os dias. Hoje você vai escrever mais uma página da história da sua vida. E às vezes a gente vai ter vergonha do que a gente escreveu, ou às vezes a gente vai bater palmas para o que a gente escreveu. Um tempo atrás, quando eu estava mais novinho, estava com 18 anos, eu discuti com algumas pessoas. Oi? Faz tempo. Uns 8 ou 9 anos. Né? Eu discuti com uma pessoa, né? Ela estava representando ali um pequeno grupo e tudo mais. E discuti por carta. 18 anos, né? 18 anos, discuti por carta. Ela mandou uma carta. Tem perna curta, verdade. Discuti por carta, mandou para mim uma carta desaforada. Eu falei, pois bem, sentei, escrevi a carta, mandei. Gente, depois de um tempo, que vergonha. Passaram anos, bons anos, dezenas de anos. Encontrei com a pessoa, ela disse, eu ainda tenho a carta. Eu falei, você quer uma que preste? Eu vou escrever uma boa para você. Não guarda lixo, não. Você tem vergonha. Sabe? Do que você escreve às vezes. Porque não pensa no resultado. Nessa era de WhatsApp... Nossa. Que perigo! Esses dias, como eu agradeci ao Espírito Santo que me ama, o Senhor me ama tanto, gente. Eu vendo lá uma situação, fui bem severo com um amigo, não é? Achei que uma coisa não estava boa, escrevi ali umas boas palavras, mandei. Depois que você manda, você tem um tempinho para pensar, por isso que é bom você pensar antes de você escrever. Aí eu pensei e disse, meu Deus, será que ainda dá tempo de apagar? Não dava mais. Ih, já tinha visto. Não, porque era aquela época em que passou certos minutos, ficava lá, né? Registrado. Acho que agora, se a pessoa não viu, ainda dá para apagar. Aí eu fiquei lá, eu falei, Jesus amado, que tristeza, angústia. Eu falei, por que eu fui escrever isso? Aí depois eu peguei lá para ler de novo, eu falei assim, ai, que vergonha. Que vergonha. E no meio das minhas vergonhas eu falei, por que ele não respondeu? Porque isso aqui é para responder logo, deve ter ficado bem chateado. Aí eu fui ver, ele não tinha nem visto. Aí eu fui ver, mandei para o número dele que não existia mais. Ah, que alegria! Salvo! Senhor, muito obrigado! Pensa no resultado antes de você fazer as coisas. É muito bom. Onde é que você quer chegar com o que está fazendo? Por isso, gente, na fé, agir inspirado pelo amor. Nunca agir inspirado pelo que não presta, pela pirraça, pela maldade. Então, por amor, a gente dá o passo na fé. Por amor, a gente perdoa. Márcio, o perdão é um passo na fé? É um passo na fé, meu querido. Você está construindo um mundo que você não vê, que você não controla, mas que você sabe que é bom. Perdoar sempre vai trazer coisa boa para a sua vida. Você retalhar não vai trazer nada de bom para você. Por amor, a gente dá o passo na fé, a gente dá chance para a pessoa. Se o seu coração tem amor pela pessoa,
Dá chance. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas por isso que é fé. Dá chance. Põe fé de que fazendo o bem, vai brotar o bem daí. Porque se você faz o bem por confiar em Deus, Deus não abandonará o que você faz. Vai dar resultado, não tenha dúvidas disso. Por amor, a gente dá o passo na fé, a gente acredita de novo. Mas eu já acreditei, acredita de novo. Porque se você soltar... Opa! Caiu aqui o escudo da medalha das duas cruzes. Porque se você soltar essa pessoa, será que você não vai perdê-la definitivamente? E quando eu digo que soltar, não é soltar o namorado, a noiva, o marido, a esposa. Às vezes é o filho, às vezes é o amigo. Às vezes é aquela pessoa que sempre você foi uma referência para ela, apesar de ela não se emendar. Mas você já percebeu que a liga desta pessoa com a realidade é você? Com uma vida melhor é você? Com o pouco de juízo que ela tem é você? E se você cortar esse vínculo, como é que vai ser? A palavra de Deus nos diz que o vínculo do amor a gente deve ter. Dependência nunca fez bem nem faz bem a ninguém. Mas o amor é um vínculo que nos liberta e não nos aprisiona. Esse vínculo a gente deve manter. Então por isso a gente dá chance, a gente confia de novo, a gente ajuda. E a palavra de Deus, ela nos mostra que a primeira coisa que nós precisamos fazer, e esse testemunho revela bem isso, o testemunho que nós escutamos, é abrir os olhos. Porque a gente não vê as necessidades à nossa volta porque nós não vigiamos. Estamos adormecidos. A gente precisa acordar para a vida, gente. A gente precisa acordar para a realidade, inclusive para a realidade de ser cristão, porque eu não posso ser cristão de palavras com as minhas atitudes indo no contrário. Pouca coisa me impressiona, pouca coisa me choca, mas tem uma coisa que para mim é incompreensível e me choca e me escandaliza profundamente. São pessoas que se dizem de Deus e fazem o contrário daquilo que agrada a Deus. A pessoa, ela tem um discurso a favor de Deus, de igreja, de religião, mas tem um espírito do mundo. Ela faz tudo o que esse mundo propõe, inclusive nos mais graves desvios do Evangelho. A pessoa é simpática àquilo que o Evangelho condena. E a palavra de Deus nos diz que quem faz amizade com as forças desse mundo, com o espírito desse mundo, o espírito da depravação, o espírito da devassidão, o espírito dos desvios, de ordem sexual inclusive, quem faz amizade com essa maneira malandra, esperta deste mundo agir, sempre passando as pessoas para trás, para poder se dar bem no tempo presente, a palavra de Deus nos diz, a pessoa que age assim, amiga desta proposta mundana, entra em inimizade contra Deus. E tem gente que vai caindo de gaiato. Vai caindo de gaiato. Vai sendo motivados pelos amigos, pelas más companhias, vai sendo arrastado para dentro de certas crenças, de certas ideologias, e quando vê, está vendido. Jesus é só uma estampa no quarto da pessoa, porque o que Jesus fala para ele não significa nada. Quando eu levo a sério uma pessoa, o que ela diz tem peso para mim. Então a palavra nos diz aqui, olha, sede vigilantes. Abre os seus olhos. Quais são as escolhas que você tem feito? Onde você quer chegar? Onde você quer levar a sua família? Qual é o futuro que você quer para você? Nós precisamos estar atentos, ou seja,
Quando a palavra de Deus nos diz sede vigilantes, ela está nos dizendo, fique esperto. E ser esperto em Deus, está explicado aqui, ó. O que é ser esperto em Deus? Permanecer firme na sua fé. Fique firme na sua convicção, na convicção que Deus te deu. Fique firme na sua confiança, fique firme na sua fé. O que a palavra de Deus pede para você, ela pede para mim também. É fácil a gente sempre, em todas as ocasiões da vida, aplicar o que a palavra de Deus nos diz? Nem sempre é fácil, gente, mas sempre é o melhor que pode nos acontecer. E não é porque eu não fiz ou porque eu estou achando difícil fazer que eu vou dar testemunho contra a palavra de Deus. Ela que está certa, eu que estou errado. A pessoa tenha pelo menos o caráter de dizer, eu não estou conseguindo corresponder. E a maioria das vezes a gente não consegue corresponder porque não conta com a força do Espírito Santo. Mas tenha a coragem de dar razão a quem tem razão. De dar razão à palavra de Deus. E de ir com ela. Senhor, me perdoe. Eu não vou dizer que a sua palavra é mentirosa só porque eu não estou dando conta. Mas vou ser humilde e vou dizer, com a tua graça eu vou chegar lá. Não estou dando conta ainda, meu Deus, mas eu vou chegar lá. E aí a palavra de Deus nos diz, o que é ser esperto em Deus? Ficar firme na sua convicção, na sua confiança, na sua fé, mas também ser corajoso. A gente tem que ter coragem de fazer o que é certo, de fazer o bem, de sair de si mesmo, não é? Às vezes você precisa cruzar a rua, igual ela fez no testemunho. Bonito, né? Ter a coragem de abordar alguém que você nunca falou. E olha, por que ela fez isso? Inspirada pelo amor, deu o passo. Não queria nada a não ser ajudar. Mas também para isso foi necessário coragem. Não é? Sede fortes. Ser forte não é ser violento. Não é ser agressivo. Ser forte é não se deixar abater pela fraqueza. Porque fraco a gente é. Eu sou fraco. E você também é. Gente, entre os mais fortes de nós, dos mais fortes que nós conhecemos, o mais forte é fraquinho. É fraco. Diante das forças deste mundo e desta vida. Então, se nós somos fracos, por que a palavra de Deus nos diz para a gente ser forte? Ser forte aqui é não se deixar abater pela fraqueza. Caiu, levanta. Levanta a sua cabeça, se anima, porque você tem um Deus que é em seu favor, que te ama e cuida de você. E por fim, coroa tudo isso com uma palavra excepcional. Tudo fazer inspirado pelo amor. Tudo. Se você me permite abrir aqui um parêntese nesta palavra que é tão clara quando diz tudo fazer inspirado pelo amor, nesse parêntese que eu abro eu vou fazer um complemento. Tudo fazer inspirado pelo amor, nunca por teimosia. Nunca por pirraça a gente tomar o pior partido. Porque às vezes por pirraça a gente fica do lado errado. Eu não gosto de você, então vou ficar com outra pessoa. Isso aqui é quem está envolvido nisso aqui é fulano de tal? Então se fulano está envolvido, qual é o contrário? Qual é o oposto? Eu estou do outro lado. Nunca fazer as coisas desse modo, só porque alguém que você não gosta se adiantou e escolheu a melhor parte, você ficar com o que é ruim, só para fazer frente à pessoa. Então, quando você escolhe o lado errado, só para fazer frente a um adversário, criar um conflito, pode saber que essa batalha que você está travando é uma batalha perdida e você vai sair dali desmoralizado. Não é assim que nós cristãos enfrentamos as nossas lutas, gente. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é pela verdade, é pelo bem. E o bem de todos.
Nós fomos chamados por Cristo não para sermos fracassados. O fracasso não combina com o bom. O fracasso não combina com o inteligente. Quando você vê uma pessoa boa fracassando, dói no coração, não dói? Porque fracasso não combina com gente boa. Fracasso não combina com gente inteligente. E olha, fracassar por pirraça é fracasso ao quadrado. Aí fracassou por pirraça, aí é que fracassou mesmo, fracassou com gosto. Então, se o seu concorrente, se o seu adversário saiu na frente, bom para ele. Agora, pior do que alguém passar à nossa frente, é a gente, por despeito, defender o que não presta só para competir. E quanta gente age assim dentro de casa. Eu estou com raiva da minha mulher, é isso que ela quer, eu vou fazer o contrário. Pelo amor de Deus. Tá jogando? Vou fazer o contrário porque o meu marido não merece, vou fazer só para contrariar. Quanta gente faz assim no trabalho, para irritar a outra pessoa. Ou até mesmo na igreja. E como disse a palavra de Deus, fique esperto, atento, vigilante, porque as pessoas que são teimosas nas atitudes correm mais perigo do que aquelas pessoas que são teimosas nas palavras. Porque tem gente que é teimoso de boca para fora. Pessoa teimosa para discutir, já é chato. Mas aquela pessoa que fica caladinha e você está falando, parece que ela ouviu, parece que ela entendeu, depois ela faz tudo o contrário e ela é teimosa. É mais perigoso o calado teimoso que vai lá e faz do que o falador teimoso. Barulhento, né? Né? O barulhento, mas que depois pensa e muda de atitude, né? Por que o teimoso nas atitudes é mais perigoso? Porque nas palavras há menos risco do que no que a gente faz. Há mais risco em fazer do que em dizer. Então, quando em vez de se deixar guiar pelo bem e pelo amor, a pessoa se deixa levar pelo ressentimento, pela estupidez, ela vai preferir o conflito em vez da verdade. Vai preferir a disputa em vez daquilo que faz bem. Quem tem fé faz diferente. Quem tem fé, quem tem coragem, quem tem amor, fica ao lado de Deus, fica ao lado da razão, não da violência, não da raiva. Quem é de Deus escolhe o bem. E se vacilou, rapidamente se corrige. Então, quando você age certo, preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. E aqui eu concluo. Quando você age certo, quando você faz o que é correto, quando você faz o que é bom, se o seu adversário for burro, se ele for tolo, estúpido, a falta de juízo que ele tem vai fazer com que ele mude de lado e escolha o pior. É melhor você estar certo ao lado de quem você não gosta do que sozinho você abrir caminho para o abismo. É isso que a gente precisa aprender. Mesmo que você não goste de alguém, se essa pessoa estiver certo, vá junto com ela. Eu não gosto dessa pessoa, mas é uma pessoa de Deus, é uma pessoa boa, é uma pessoa sábia, vai com ela. Porque simpatias e antipatias a gente sempre vai ter na vida. E olha, imitar o certo é melhor do que a gente ser original no fracasso. Tem muito, não é? Tem muita gente aí, na música mesmo, tem muita gente original, fez uma música que ninguém nunca fez. E vai ser original também, porque ninguém vai ouvir, porque é insuportável. Então é melhor você às vezes copiar uma música, não é? Gostosa, boa, que faz uma roupagem nova. Exatamente. Do que você ser original numa coisa que não presta. Isso é para tudo na vida da gente. Para tudo. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos sim. É preciso semear na fé. O Márcio começou ali dizendo que muitos de nós vamos semear e às vezes não vamos ver o fruto, né? Exatamente. Mas hoje o convite é semear. Senhor, nós queremos pedir a graça do Teu Espírito Santo sobre nós que estamos aqui no estúdio da TV Canção Nova.
mas para todos que estão em casa também, rezando conosco nesse Sorrindo para a Vida. Para tudo há um tempo debaixo do céu. E o Senhor tem direção para cada um de nós. O Senhor tem orientação para cada um de nós. Enche-nos com a graça do Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos agir somente por impulso, baseados nas nossas fraquezas, limitações, mas precisamos e queremos ser mulheres e homens cheios do Teu Espírito. E se você deseja isso, peça com sinceridade de coração. Senhor, batiza-me na graça do Teu Espírito Santo, nessa manhã, nessa hora, para que não hajamos conforme as nossas intenções, mas conforme o desejo de Deus para nós, em cada situação em particular. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda, transforma, faz novas todas as coisas. Mas é preciso exatamente essa submissão, a humildade de reconhecer e de abandonar toda a soberba, toda a prepotência e deixar-se conduzir pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se